Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Neste vídeo, fecharemos a última parte do primeiro grande tema do Catecismo, que é o Credo, onde o trecho final do Credo é "Creio na vida eterna". O tema de hoje possui uma relação muito profunda com as aulas anteriores. É como se fosse a continuidade de um grande corredor que vai te levando para cômodos da mesma casa, porque tudo está completamente interligado. Quando nós tratamos da fé, no dogma da vida eterna, a Igreja, quando escolhe esse nome para dar a esse dogma revelado, é para nos dar consolação, é para nos alegrarmos. E, infelizmente, por conta de uma consciência mal formada, muitos católicos tratam com medo esse tema, já que abordam realidades do ser humano que podem parecer desesperadoras, para quem não é cristão, ou alguém que não tenha feito uma boa catequese. Contudo, o intuito desse trecho do Credo não é colocar medo, pelo contrário, é dar esperança. Bom, se pegarmos uma criança de 8 anos, ou 9 anos de idade, na década de 40, aqui no Brasil, e se perguntássemos para ela assim, o que são os novíssimos? Essa criança, muito provavelmente, responderia com toda a prontidão: morte, juízo, inferno, purgatório e paraíso. Isso estava perfeitamente colocado dentro da consciência das famílias católicas. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, tinha plena noção disso. Mas, infelizmente, isso foi sendo tirado da nossa sociedade. E o catolicismo cada vez mais desapareceu das famílias e da sociedade. Bem, por que essa realidade se chama novíssimos? O que é uma coisa nova? Vejam que a palavra nova é utilizada no sentido do acontecimento de alguma coisa. Então, ou seja, aquela novidade que acontece por último, ou seja, um fato novo. E tudo que acontece por último é o mais novo. Então, aí a gente já matou a charada. Logo, chama-se novíssimos o destino último do homem, aquilo que vai acontecer por último com ele. Por isso é novo, pois é a última coisa que vai acontecer. E essa realidade, é a morte, o juízo, o purgatório, o céu e o inferno. E iremos desvendar para entender esse último artigo do Credo. A primeira realidade é a morte. Esse fato é a última e certeza coisa que vai acontecer com todos os seres humanos. Não existe nada mais certo na vida do que isso. Todos nós iremos morrer. Vejam que interessante. Após a nossa concepção, que é o momento da geração da vida, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, não temos certeza se ficaremos doentes, quanto tempo teremos de vida, se seremos ricos ou se seremos pobres, e muitas outras coisas mais. Ou seja, não temos certeza do amanhã, não temos essa certeza, mas que um dia iremos morrer. Isso sim é certo. Agora, não sabemos como, nem quando isso irá acontecer. E, infelizmente, a nossa sociedade atual está fazendo de tudo para que as pessoas se afastem do catolicismo, ou que sejam católicos superficiais, sem noção da sua fé, e com isso sejam facilmente manipuláveis. Olha que tristeza isso. Essa manipulação da cultura que vivemos tenta nos esconder o tempo todo da morte. E por que acontece isso nessa sociedade? Porque se a gente lembrar da morte, a gente vai querer se converter. E é fato, quando a gente lembra da morte, a gente
não quer se perder, né? E isso, quem que está por trás, né, dessa realidade? É Satanás, é o demônio. Então a gente precisa ficar alerta, né? A todo instante vemos que a cultura esmaga essa realidade, né? Quer banalizar essa realidade. Onde muitos dizem, quando uma pessoa morre, coitadinha, né? Descansou, agora está com Deus, né? Quem pode afirmar que aquela alma está no céu, né? Mas, para mentirmos para nós mesmos, dizemos que a pessoa nunca fez mal para ninguém, né? Essas são realidades que a todo instante a gente escuta. E olha que resposta cheia de veneno o diabo quer colocar na nossa boca, né? Para sermos salvos, precisamos nos esforçarmos e nos esforçarmos muito, né? Em inúmeras passagens da Sagrada Escritura vai dizer que muitos irão tentar, mas nem todos irão conseguir. Ou a porta do céu é estreita e a do inferno é larga. E muitas outras mais passagens vão falar dessa dificuldade da salvação. Na última aula, demos até um exemplo, né, da nova tendência de cemitério, né, onde eles lembram jardins ou parques muito bonitos, né? E por quê? Para que nós, quando formos sepultar algum parente, tenhamos o sentimento que nosso destino é só aquilo, né? Ou seja, morrer vai trazer paz. E não podemos ser enganados dessa forma. Agora, se entrarmos em um cemitério, né, um pouco mais tradicional, um pouco mais antigo, a gente consegue perceber uma outra realidade. Por mais que esse cemitério esteja abandonado, né, o que veremos são símbolos que nos fazem lembrar de nosso Senhor, né, e das realidades eternas. Uma cruz, imagens de santos, mensagens com o teor das Sagradas Escrituras, né? Imagens de anjos e muito mais. E isso nos indicando uma felicidade eterna em Deus, uma felicidade eterna em nosso Senhor, né? Isso é importante a gente sempre recordar dessa realidade. Então, a realidade da morte está sempre diante do católico, está sempre diante do católico a realidade da morte. E tanto é que ele cuida de sua vida e também reza pelas almas dos mortos. Então, isso está sendo tirado aos poucos diante de nossos olhos. Mas, para os católicos conscientes, que têm conhecimento de sua fé, e a colocam em prática essa fé, né, podem encarar a morte com muita tranquilidade e esperança. Vejam uma coisa interessante, pois em um velório, né, os pagãos e cristãos sem conhecimento profundo de sua fé, o que acontece neste momento? Se desesperam com a morte. Agora, para os católicos conscientes, não pode ser assim, né? Pois ela é só uma passagem para a nossa união definitiva com Deus. Deve ser um desejo essa passagem. Deve ser um desejo a morte, né, para o cristão. Mas um desejo quando estamos em Deus. Isso é importante, né? E é isso que nós vamos entender. Porque a partir da morte vem o juízo, né? E após o juízo, haverá 2 destinos somente. Apesar de parecer que é 3, né? Mas são somente 2. E vamos entender bem isso hoje. Até porque já falamos dessa realidade em aulas passadas. Pois bem, a vida eterna é a nomenclatura que a igreja usa para se contrapor à morte eterna. Então, o inferno é a morte eterna da alma. E o paraíso, um dos nomes que se escolhe para destinar a vida eterna. É sempre associada nas Sagradas Escrituras e na tradição com o nome de céu. E o céu aqui é com C maiúsculo, porque ele vai designar exatamente o quê? O paraíso, né? A Jerusalém celeste, a morada eterna com Deus. E isso é importante a gente saber. Então, não é o céu onde ficam as estrelas, né? Os astros, apesar do nome ser o mesmo. Eu estou designando completamente outra coisa. Nós estamos falando de outra realidade. Então, a existência do céu, né? Nós vamos ver que também é parte inerente do dogma da vida eterna. E nós vamos ver que esse dogma, apesar de não ser possível dar uma compreensão total a isso racionalmente, não viola a nossa razão, né? Ela ultrapassa a razão, mas não a viola. E reparem, quase todos os artigos do credo caem nessa mesma situação, né? De ultrapassar a nossa razão. Eles são racionais, mas estão além da razão humana. Ultrapassam a razão sem a violar.
Então, o céu, o nome mencionado para o destino dos homens, é onde vivem os santos, aqueles que são chamados de eleitos do paraíso, né? Esses santos recebem uma glória depois do seu juízo particular, quando vem a morte, né? Imediatamente tem o que chamamos de juízo particular. Então, após a morte, tem o juízo particular. Esse juízo particular, ele é inapelável, ou seja, o que você receber ali de sentença será definitivo. E esse juízo particular vai acontecer com as almas, com todas as almas, né? O corpo será, né, no juízo final, como nós vimos na aula passada, né? O que vai acontecer com o nosso corpo, né, na segunda vinda de Cristo. Mas o que vai acontecer na nossa alma é no juízo particular, após a morte. Bom, então, a segunda realidade, né, dos novíssimos é o juízo. Esse momento, que já foi amplamente desenvolvido por teólogos e pelos padres da igreja, né, como um momento onde o julgamento será dado por aquilo que é feito em vida, é uma questão de méritos. Ou seja, veremos a nós mesmos lutando contra os pecados, corrigindo nossos erros e morrendo em estado de graça, né? Que nos levará a receber um juízo favorável, que é a salvação, né? Ou então, veremos totalmente ao contrário, onde veremos nossa aceitação do pecado, seu domínio sobre nós e a recusa da graça do arrependimento dessa situação, que nos levará a receber o juízo desfavorável, que é a condenação. Então, vamos partir do princípio que a alma recebeu um juízo favorável, né? Ou seja, ela foi salva. E a alma que foi salva pode ter dois destinos, que é a situação do purgatório ou o destino direto para o paraíso. O purgatório é salvação? Também. Precisa ficar bem claro em nossa mente. O purgatório é salvação. Todas as almas do purgatório estão salvas e só estão lá para pagarem suas penas temporais que não foram pagas em vida. Ou seja, estão em processo de purificação. E isso já vimos em outras aulas passadas. A questão do purgatório é sempre importante levantarmos, né, que a alma, para entrar lá, precisa estar em estado de graça. Ou seja, não ter passado pela morte em pecado mortal. Vejamos então quem morreu, né? E estando com a sua confissão em dia, está com a sua alma limpa, né? Se ela está com a sua confissão em dia, sim, ela está com a sua alma limpa. E até mesmo aqueles que tenham a graça da contrição perfeita antes da morte, também estão com as suas almas limpas, né? Essa é uma graça de Deus. Ou seja, estão perdoados de seus pecados. Mas isso não quer dizer que estão com as suas penas pagas, né? Isso é importante a gente lembrar. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Cometi um pecado, tem uma pena, né? Um criminoso cometeu um pecado, tem uma pena. O pecador realizou um ato contra o Criador, que é o pecado, é uma revolta contra o Criador. Todo pecado tem que ter uma pena. Ele confessa o pecado e a autoridade da igreja o absolve de seus erros, né? Dos seus pecados. Mas ele precisa pagar a pena, né? Pode pagar em vida, sem o menor problema, né? Como através das indulgências, mas precisa pagar. Agora, vamos supor, né, que alguém morra e realmente estava livre de todo o pecado e de toda a pena temporal. Essa pessoa vai entrar diretamente no paraíso como um eleito, né? Olha que alegria, né? Entrar diretamente no paraíso. Mas não terá pleno gozo no paraíso, porque ainda não possui o seu corpo. Isso nós vimos na aula passada, né? Que será restaurada com a segunda vinda de nosso Senhor. E Santo Agostinho, né, destaca isso com muita clareza. Contudo, quando falamos que a alma não estará plenamente feliz, quer dizer que está faltando algo. Isso que é importante a gente saber, né? Que está faltando alguma coisa, que é a plenitude da natureza humana. Isso não quer dizer que a alma estará no céu infeliz, né? Nada disso, né? Pois no paraíso, a felicidade em Deus é plena e perfeita. Então, queremos dizer que essa felicidade plena e perfeita em Deus será reafirmada com a restauração completa da natureza humana com a segunda vinda de nosso Senhor. É somente isso, é somente esse detalhe, né? Então, vemos que a razão humana, por meio da revelação,
nos impele a acreditar que vai haver a ressurreição, onde a revelação é explicitada nos evangelhos, nas sagradas escrituras e na tradição da igreja, que é a detentora dessa revelação. Todo conhecimento espiritual, ele é baseado nessas fontes. É sempre importante a gente lembrar disso, né? É sempre bom a gente recordar isso, pois são essas fontes que dão confiança, né, e plena autoridade à igreja. Que tudo isso foi dado por nosso Senhor Jesus Cristo, e o magistério da igreja, né, se baseia na tradição e nas sagradas escrituras, né? Então a gente está sempre de pé através desses fundamentos. Pois bem, a igreja, desde os seus primórdios, né, já traz no cânon do rito da missa, né, uma alusão às almas que precisam ter um refrigério, né, que precisam de uma consolação, que precisam de uma luz. Desde os primeiros séculos, isso já é dito, né? Essas palavras do rito da missa, né, na hora da consagração, que era realizado desde os séculos iniciais, né, já traziam esse cuidado de se rezar pelas almas dos mortos, para que eles alcancem a luz eterna, né, o refrigério e a paz. Se nós olharmos para os primeiros cemitérios cristãos, nós encontraremos epitáfios escritos, né, sobre suas tumbas, que dizem "requiescem in pace", né, que quer dizer descanse em paz. Ou seja, né, que descanse em Deus, né? Esse termo "em Deus" nos remete ao termo "em Cristo", né, que é utilizado no cânon da missa, né, que é utilizado naquelas palavras que o sacerdote diz durante a consagração, né? Ou seja, já havia uma preocupação desde os primeiros séculos de que os mortos deveriam estar nesse bom lugar. Então, sempre foi unânime a crença na vida eterna, né? Só por aí a gente já de cara a gente consegue perceber que a igreja sempre creu nisso. E observamos isso nos aspectos históricos do desenvolvimento da doutrina cristã, né? Quando nos ensinaram os santos padres, né, os padres da igreja, esses primeiros sacerdotes do primeiro século, né? Então, falando de paraíso eterno, podemos fazer a seguinte pergunta: o que nossa alma vai fazer no céu, né? O que a gente vai fazer lá, né? Duas coisas, né? Onde a primeira é ter a visão beatífica de Deus. Essa é a primeira coisa, nós veremos a Deus, né? E o que é essa visão beatífica? É ver Deus, né? É a visão do ser de Deus, onde é o estado de perfeita felicidade e bem-aventurança no céu, onde a alma, purificada em graça, vê Deus face a face, sem intermediários, né? Sem qualquer barreira, não mais por sinais ou imagens ou raciocínios humanos, mas na sua própria essência, né? Essa é a primeira grande coisa que faremos no céu. Assim, é possível nós enxergarmos a Deus agora como Ele é de fato, né? Não, pois assim como nós vemos, como nós enxergamos ou imaginamos a Deus hoje, né? Pois Deus é infinito e nós somos seres finitos, ou seja, nossa alma é imortal, criada no tempo. Mas nós estamos ainda numa realidade onde a razão do homem é limitada. No entanto, quando nós entrarmos no paraíso, teremos a visão beatífica. E além da visão beatífica, além dessa visão maravilhosa, teremos o amor beatífico. O amor beatífico é esse amor que nós teremos do conhecimento de Deus, né? Do reconhecimento dos seus eleitos, de todas as pessoas que estarão no paraíso. Nós vamos encontrar nossos parentes, nossos amigos, nossos cidadãos, né? Nossos conterrâneos, todas as pessoas nós encontraremos no céu, todos os eleitos nós os reconheceremos, né? Nós vamos reconhecê-los no céu, através da visão beatífica, do amor beatífico, né? E por que damos esse nome, beatífico? Por que tem esse nome? Porque é o amor dos bem-aventurados, né? Então, beatífico vem disso, das pessoas eleitas, dos bem-aventurados. É o amor que é perfeito, é o amor de Deus, né? Ou seja, iremos estar mergulhados no ser de Deus, pois Deus é amor. Assim, aqueles que ganharem o prêmio eterno serão mergulhados no ser de Deus. Esse mergulho no ser de Deus nos dará uma visão perfeita de todas as coisas que nós vivemos aqui na Terra, né? Tudo aquilo que fazemos aqui na Terra, nós teremos ainda uma visão, uma verdade, né? Um conhecimento perfeito das nossas atitudes, daquilo que poderíamos fazer de perfeito.
Então, para que a gente possa entender bem isso, vamos exemplificar, né? Vamos supor que um rei morreu e foi para o céu, né? A exemplo de São Luís, de São Eduardo, né? E qual é o papel de um rei? É administrar o bem comum. E essa é a definição mais simples, né, de rei, né? Ele tem que administrar o bem comum de todos. Só que o melhor, né, que eles fizeram aqui na Terra, enquanto reis, né, quando chegarem no céu, eles vão ter uma visão perfeita daquilo tudo que fizeram aqui na Terra. E saberão exatamente o que é governo no mundo, governo neste mundo, né? Governo de um bem comum, governo perfeito, né? Então eles saberão o que eles poderiam fazer perfeitamente neste mundo. É como se eles enxergassem todo o bem que eles poderiam fazer se fossem perfeitos durante toda a sua vida, né? Até fizeram, né, muitas coisas perfeitas ou próximas da perfeição, esses santos, né? Mas fizeram com uma visão limitada da nossa humanidade, né? Distorcida muitas vezes pelos nossos pecados, né? Então isso é o que vai acontecer conosco, né? Teremos essa visão perfeita, essa visão beatífica, esse amor beatífico, né? Um outro exemplo, para ficar bem claro para nós, né? Vamos assim colocar, né? Um professor tem a obrigação de ensinar. Então, vamos supor que esse professor, com a graça de Deus, chegou no paraíso. Assim, ele irá compreender com perfeição o que é de fato ensinar. Ele vai saber o que é de fato ensinar com perfeição, né? E alguns podem questionar assim: ué, mas nós não temos essa compreensão perfeita ainda, né? E o que a gente vai dizer? Não temos, né? Por quê? O perfeito aqui, para nós, é limitado segundo a natureza humana desviada pelo pecado original. Agora, a perfeição plena de todas as coisas só teremos com a visão beatífica. E isso, né, faz a gente compreender a dilatação da nossa inteligência a nível sobrenatural quando chegarmos, né, diante de Deus, quando estivermos em Deus, né? A segunda coisa que recebemos no céu é a glória de acordo com como vivemos neste mundo, né? No momento em que você recebe o prêmio, né? Você recebe, vamos assim dizer, uma coroa, né? E aquela coroa que você recebe, ela não vai mudar. Vamos supor, você recebeu dons maravilhosos pelas virtudes que você fez aqui na Terra, né? Aquele dom que você recebeu como prêmio vai ser o seu dom eterno. Mas preste bem atenção agora para você não ficar com dúvida. Então, é uma coisa maravilhosa. Existe uma glória que você vai receber no céu. Esse dom que você vai receber é uma glória, tem esse nome. Mas agora precisamos ter bastante atenção para não confundirmos, pois existe uma glória intrínseca e uma glória extrínseca, né? Ou seja, uma glória interna e uma glória externa, né? E o nome é um pouquinho complicado, mas a palavra intrínseca significa o que é próprio de sua essência, né? E a palavra extrínseca significa o que não é próprio da essência, né? Então, para que a gente possa guardar e entender bem agora o que vai ser explicado. Bom, então a glória intrínseca é a sua própria glória, ou seja, a nossa salvação dada pela manutenção da condição do nosso batismo. Ou seja, estarmos em estado de graça, né? Essa glória é intrínseca e não muda. Ou seja, todo cristão, todo batizado possui, né, essa glória intrínseca e precisa mantê-la. A gente precisa ter a manutenção do estado de graça, né? Dessa natureza divina que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo, né? E isso não muda, né? A gente perde isso, né, se a gente pecar mortalmente, né? Mas, voltando então, podemos até dar um exemplo de como essa glória é imutável. Pois, mesmo para alguma pessoa que não tenha sido batizada, mas em seu leito de morte tenha realizado alguma contrição perfeita antes de morrer, sua alma será salva e ao entrar no céu terá a mesma glória de uma pessoa batizada, pois o ato da contrição perfeita gera o batismo de desejo implicitamente na pessoa, né? E essa questão dos tipos de batismo veremos quando falarmos dos sacramentos, né? Então fique com calma que nós vamos explicar bem isso quando adentrarmos ao tema sacramentos e falarmos do sacramento do batismo. Agora, a revelação, através da Igreja e dos santos padres, sempre afirmaram que existe uma glória
extrínseca, né? Que pode ser acumulada para o céu. E isso daqui vocês vão ficar felizes de saber. Então, só para resumirmos, né? A glória intrínseca não muda. E a glória extrínseca, ela pode aumentar. Então, vamos ver um exemplo de glória extrínseca para que a gente possa bem entender. Na nossa vida de igreja militante, vamos supor que a dona Marilda, né, sendo esse personagem um mero exemplo, morre em odor de santidade. Né? Todo mundo que a conheceu a reconhecia como uma mulher santa, né, em vida. Ela recebeu, então, conseguindo esse prêmio e foi para o céu. Né? Ela foi para o céu e morreu santamente, né? Morreu com esse odor de santidade. E aí, a igreja aqui na Terra começou a pesquisar sobre a vida dela e abriu um processo de beatificação. Só nessa abertura do processo, aqui na igreja militante, a glória dela já aumentou no céu, porque a igreja militante reconheceu os méritos dela em grau heróico, né? E é isso que nós falamos que são, né, as glórias extrínsecas. E aí, se essa pesquisa vier a ser confirmada, né, com os trâmites da canonização, né, e mais os milagres, né, que aparecerão para que o processo seja fechado corretamente, e ela seja declarada santa para o culto universal da igreja, a glória extrínseca dela cresce enormemente no céu, né? Cresce gigantescamente no céu. Então, por isso que é importante essa questão da canonização. Porque quando a igreja propõe isso, o santo no céu aumenta essa glória extrínseca. E com isso, né, os benefícios da intercessão dele aumentam também em relação a nós. Mas lembrem-se de uma coisa interessantíssima. Nenhuma dessas glórias são iguais. E de acordo com os méritos de cada um. Aí, o catecismo ensina o seguinte, que o mérito de uma criancinha, né, olha como é que a gente confunde as coisas, né? Uma criancinha nasceu, foi batizada, teve o pecado original apagado no batismo, e alguns dias depois morre. Ela foi para o céu? Claro que foi, né? Mas a glória dessa criancinha vai ser proporcional às lutas dela nessa vida, né? Vejamos, pois, o que essa criancinha lutou nessa vida. Quase nada, não é verdade? Então, a glória dela vai ser proporcional à vida que ela teve aqui na Terra. Agora, se eu comparar a glória dessa criancinha com a glória de um mártir, por exemplo, né? A glória de um mártir vai ser gigantescamente maior do que essa criancinha. Porque esse indivíduo verteu sangue por Cristo, né? Derramou seu sangue por nosso Senhor. Então, quanto mais virtudes nós acumulamos na terra, maior o nosso dom no céu, maior a nossa glória no céu. Agora, faz muito sentido, né, as palavras de nosso Senhor, quando diz para nós acumularmos tesouros no céu, onde as traças não corroem. É exatamente desse tesouro que nosso Senhor estava falando. E também entendemos agora o que perdemos quando pecamos mortalmente. São também exatamente essas glórias, né? Quando a gente peca mortalmente, a gente perde todos esses tesouros. E aí precisamos acumular tudo de novo após a confissão, né? Pois o sacramento da penitência é a renovação do batismo. Assim, todas as graças que tínhamos foram perdidas com aquele pecado, né? Bem como todos os méritos extrínsecos que estávamos acumulando. E somente após a confissão podemos voltar a acumular as graças e as glórias meritórias. Então, agora, né, a glória extrínseca, essa pode ser então acumulada. E isso pode ser associado ao próprio ser de Deus, onde Deus, na sua perfeição, ele possui uma glória intrínseca que é intangível, que é inatingível. A gente fala assim, Deus se ofende, né? Ou seja, os homens ofenderam a Deus com o pecado. Contudo, ofenderam a Deus na sua glória extrínseca, pois ninguém pode ofender a Deus na sua glória intrínseca, já que ninguém pode, né, poder fazer absolutamente nada contra Deus. Ninguém pode fazer nada contra Deus. Então nós só atingimos a Deus nas suas glórias extrínsecas. E quando pecamos contra Ele enquanto Criador. Né? Agora a gente começa a entender bem as coisas.
Com isso, entendemos que não existe nada igualitário no céu, não existe nada igual no céu, nada é igual no céu. E cada um vai ter a sua glória segundo os seus méritos. E podemos até lembrarmos do exemplo que demos na aula passada, né? Onde o brilho de cada um será diferente. Vocês lembram? Então, o exemplo era que para um observador que está aqui na Terra, né, as estrelas que brilham durante a noite são todos os santos, e cada um tem um brilho diferente. E Nossa Senhora seria a Lua, né, que tem um brilho maior no céu, né? E Nosso Senhor, o Sol, que é o brilho, que é aquele que gera a luz, né? Isso é bom a gente lembrar. Agora, isso é causa de indignação, por exemplo? Não, porque Deus permite a diferenciação dos eleitos para o nosso próprio benefício. Olha para vocês verem que interessante. E muitos irão dizer assim, mas como assim? Como é que Deus faz tudo diferente para nos beneficiarmos? Vamos exemplificar para que a gente possa entender melhor. Deus realizou a obra da concepção de Nossa Senhora e a preservou do pecado original e a encheu de graças para quem? Para nós. Foi para nós que Deus fez com que Nossa Senhora fosse agraciada. Deus fez maravilhas na vida, por exemplo, de Santo Padre Pio, para benefício de quem? Para nosso próprio benefício, porque ele intercede por nós, não é verdade? Então, poderíamos passar o resto da aula dizendo, né, as muitas graças realizadas pelos santos, tanto em vida como após a sua morte. Mas todas essas graças nos beneficiam a nós, né? Com vistas à nossa salvação. E é por isso que Deus diferencia todas as coisas, para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação. Então, só para entendermos a questão da canonização. Por exemplo, a igreja foi lá e canonizou Santo Antônio de Lisboa, né? Que foi a canonização mais rápida da história da igreja, com apenas 11 meses, né? Pois a quantidade de milagres que ele realizou em vida foi enorme, né? E não havia dúvidas de seus méritos em vida e de sua santidade heróica. Contudo, alguns santos levaram 400 anos para serem canonizados, né? Assim, para a canonização de um santo, normalmente são necessárias muitas décadas, né? E o processo é extremamente rigoroso. Então, a glória daquele santo, né, quando ele foi elevado às honras dos altares, né, certamente aumentou no céu. Porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Então, a gente começa a entender o que são glórias intrínsecas e glórias extrínsecas. Agora, não significa que aquela pessoa que morreu, desconhecida de todo mundo, né, rezando o seu terço, cumprindo o seu dever de Estado, não vai receber glórias no céu, né? Todos os eleitos terão a sua glória extrínseca segundo os seus méritos. Ou seja, tudo será proporcional ao amor de cada um para com Deus. Isso é importante a gente saber. Por isso que todo cristão, né, a gente tem que desejar uma vida longa para as pessoas, né? Porque a vida longa é uma ocasião de que você pode juntar méritos, né? E não de medo da morte. Então, quando a gente deseja para que alguém viva muito, né, tenha muitos anos de vida, não é para que ela tenha medo da morte ou fuja da morte. Pelo contrário, é para que ela acumule méritos. E é uma questão interessante, né? É o sofrimento pelo qual a pessoa chega até a morte. Pois o sofrimento, né, aceito por amor a Deus, é mérito. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida, e não reclamamos, né? Pelo contrário, louvamos a Deus por Ele permitir aquele acontecimento, torna-se mérito em nossa vida, né? Então olha para você ver que graça, né? Se você aceita tudo por amor a Deus, isso se torna um mérito, né? Por exemplo, uma pessoa que está com câncer, né? E aceita aquela doença por amor a Deus, né? E no transcorrer daquela doença, ela chegou ao fim da vida. Tornou-se um grande mérito para ela no céu, né? Um grande mérito, uma grande graça diante de Deus. Mas é bom entendermos que não podemos buscar a recompensa por ela mesma, né? Mas sim amar a Deus tanto nos momentos alegres quanto nos momentos tristes. E nossas glórias virão por consequência, né? Ou seja, a busca é por Deus e para fazer a sua vontade, né? E não buscarmos glórias como objetivo, né? Então o objetivo é sempre Deus. E aqui
estamos entendendo que por justiça, né, nos será dado aquilo que nos é devido por Deus, né? Mas não porque Deus há de dever algo para nós, mas porque Ele assim quer nos recompensar. Pois bem, qual é a proporção dos eleitos, né? Será que o número de pessoas salvas será maior do que as pessoas condenadas? Essa é uma grande questão. Olha, muitos santos, muitos doutores, né, afirmam que a proporção dos eleitos é muito menor do que as dos condenados. Ou seja, haverá mais almas perdidas do que almas salvas. Entretanto, há teólogos que enxergam um pouco diferente, pois ao analisar a parábola, né, do joio e do trigo, veem que o joio é uma plantinha que cresce junto com o trigo. Só que ela não germina. Ela parece com o trigo, mas não germina. Então, quando vem a colheita e o ceifador tem que separar o joio do trigo, ele percebe que o joio é sempre menor em quantidade do que o trigo. E isso é curioso, porque se nosso Senhor usou essa parábola, né, comparando com um campo de trigo, o trigo é mais numeroso que o joio. Então, a gente pode acreditar que o número de eleitos será muito grande. Mas o número de condenados será enorme também, né? A questão toda é a mensagem que nosso Senhor nos diz, né? Que muitos irão se perder, sendo por não crerem ou por não serem fiéis. Então, é preciso estarmos atentos para não cairmos, né? Aquele número que aparece na Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, é simbólico, onde os 144 mil assinalados é o número de que muitos serão salvos. Vejam que o termo utilizado pelo próprio Cristo é muitos, e não todos. Olha bem isso. Então, nosso Senhor utiliza a palavra muitos, e não todos. Ou seja, seu sangue, sua morte na cruz valeu por todas as pessoas. Mas nem todos serão salvos, pois rejeitarão a salvação. Então, quantas pessoas serão salvas, né? Não sabemos, só Deus sabe. Mas não serão poucos, né? Serão muitas pessoas. Às vezes dá a impressão que a salvação ela é apertada. E a própria providência divina quis que fosse assim, para que nós lutássemos por ela, né? Porque se fosse uma coisa muito fácil, as pessoas não se moveriam a realizar essas atitudes. Então, uma porta estreita significa que temos que nos esforçarmos para chegar lá. Mas não significa que só meia dúzia vai alcançar, né? Ou seja, todos os que se esforçarem irão conseguir. E isso é um pensamento alentador, né? É um carinho para a nossa alma pensarmos assim. E não um pensamento desesperado, né? Quando o nosso Senhor fala que a porta é estreita, é um convite para nos esforçarmos. Então, pensemos bem, será que estamos nos esforçando para passarmos pela porta estreita, né? Assim, sabendo que é possível a salvação através do esforço, né? E esforço e regado pela graça divina, né? Sempre precisamos lembrar disso. O esforço sozinho não traz salvação, precisamos da graça de Deus para isso. Percebemos que é difícil, sim, né? Permanecer firme nessa estrada, mas não é impossível. Agora, para aqueles que não querem se esforçar para alcançar a Deus e também não fazem questão de procurar a verdade, qual é o destino? É fato, o destino é o inferno. E isso precisa ser dito e ficar muito claro na nossa mente. A natureza do inferno é justamente a privação da visão de Deus. E aí já entra a questão dos tormentos, né? Que são os castigos daqueles que rejeitaram a Deus. Alguns racionalistas do século XIX, início ali do século XX, tentaram provar que o inferno não poderia ser desse jeito, né? Porque violaria um atributo de Deus que é a misericórdia. Só que não se pode esquecer que, sendo Deus perfeito, o que há nele de misericórdia, há nele também de justiça. Uma coisa não anula a outra. Deus é perfeitamente misericordioso e perfeitamente justo. E em nenhum momento uma coisa vai sobrepor a outra. Ele vai sempre ter essas duas situações perfeitamente colocadas, perfeitamente justas. Portanto, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que levasse a vida inteira praticando o mal, fosse em algum momento para o inferno, e depois de tudo, né, em algum outro momento saísse de lá e ganhasse o céu. Isso não faz sentido.
Vamos imaginar, né, para que a gente possa bem entender, dois indivíduos, sendo um que levou a vida inteira se esforçando para ser virtuoso e alcançou o prêmio da salvação, e o outro não fez isso, né, e foi condenado. E sempre tem gente que fala assim: ah, mas tudo bem, né? Foi para o inferno, mas o inferno não é eterno, porque isso é muito pesado e não pode ser assim. Não, a gente não pode pensar isso, porque isso é uma heresia. Pensamento totalmente desconexo com a realidade da revelação de nosso Senhor. É uma questão muito simples e lógica. Pois, se há uma eternidade para os bons, logo haverá uma eternidade para os maus. Reparem como isso é racional, né? Faz muito sentido isso. Até a nossa própria razão humana consegue atingir isso. Quando a revelação traz isso para nós, a gente fica assim, assustado, né? De fato. Puxa vida, mas é terrível demais. Mas pare e pensa. Se no final todo mundo vai para o céu, até aqueles que foram para o inferno, que vale a vida de esforço aqui na Terra então? Não é verdade? Só por um castigo momentâneo? Ora, mas o castigo momentâneo, ele existe e se chama purgatório. Esse é o castigo momentâneo, né? Para as almas que já são salvas, porque só há dois destinos, ou o céu ou o inferno. E aqueles que ainda não podem entrar no céu, que precisam pagar suas penas, né? Esse local se chama purgatório. Então, o purgatório é o local onde as almas que não pagaram as suas penas temporais irão pagar essa pena antes de entrar no céu, né? Tanto é pesado os castigos do purgatório para a purificação das almas, que o purgatório é chamado de ínferos, ou seja, infernos. Vocês lembram disso, né? Os reinos inferiores. Agora, o inferno, né? Sem o S, né? O inferno no singular é o local dos demônios e das almas humanas perdidas. Um reino eterno voltado para a ausência de Deus. E se Deus, que é amor, está ausente, o que há de ter lá na eternidade? Dor e sofrimento. E por isso que nosso Senhor usa a expressão: ali haverá choro e ranger de dentes. Porque o choro significa todo sofrimento em grau máximo. E o ranger de dentes significa a dor de não ter feito em vida o que deveria ser feito. Né? Olha para vocês verem o tamanho do desespero que é estar no inferno. Isso, então, não viola a razão, porque, na verdade, seria uma injustiça com os eleitos se eles, de alguma maneira, saíssem do inferno. Agora, dói saber da existência do inferno? Dói, né? Mas é perfeitamente racional e perfeitamente justo, né? Aos olhos da grandeza de Deus. Para termos precisão dessa realidade, precisamos nos lembrar das primeiras aulas, onde a ofensa feita a Deus tem valor infinito, né? Porque a ofensa, ela tem o tamanho daquela pessoa no qual a gente ofendeu. Então, a realidade do inferno é o destino daqueles que ofenderam a Deus e não se arrependeram disso. Todo pecado mortal, que é o pecado deliberado contra Deus, tem valor infinito na essência da ofensa. Agora, o pecado venial é ofensa contra Deus? Sim, também é ofensa. Contudo, a ofensa é amenizada pela própria graça divina. E por isso, somos chamados a extinguir da nossa vida essas pequenas mazelas também, né? Com a intenção de agradar a Deus, que tudo faz por nós. Então, muita coisa vai ser considerada. Mas se eu termino a minha vida devendo um valor infinito, o meu destino só pode ser infinito. E se a dívida é infinita, eu devo infinitamente e por toda eternidade. Vejam que interessante, pois quando usamos a razão no estudo do catecismo, tudo parece muito lógico, né? Às vezes doloroso, mas lógico. E é assim que Deus revelou essas realidades à humanidade. A realidade do inferno sempre foi percebida pelos pagãos. E isso vemos, né, em diversas crenças pagãs, como na mitologia grega, onde vemos que há um reino dos mortos e que eram punidos, né? Os maus que eram jogados lá. E poderíamos citar várias crenças muito antigas como exemplo. Mas o fato é que o inferno existe e temos que abrir nossos olhos para essa realidade. A realidade da punição, então, é vista pela própria lei natural.
Pela realidade natural, o ser humano já consegue ver isso. Ou seja, quem comete um crime é punido. E às vezes, punido com um sentido perpétuo, como pagar com a própria morte. Hoje em dia, quase não se fala na pena de morte, mas em todas as épocas do mundo, houve pena de morte. A humanidade sempre conviveu com a pena de morte e nunca questionou isso, né? Porque a pena de morte é atribuída aos crimes mais graves. Ora, se a pena de morte, num olhar humano, tem um sentido eterno, quanto mais a ofensa divina, não é verdade? Se a pena de morte, no olhar do humano, é por conta de uma falta muito grave, quanto mais a ofensa a Deus. Assim, falando tudo isso, não precisamos entrar em desespero, né? Pelo contrário, todas essas coisas nos devem trazer esperança, apesar da dificuldade. Pela graça santificante e pelo esforço, é possível conseguir o prêmio eterno da salvação. E aqui ressoa muito bem as palavras de nosso Senhor que diz: nesse mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nosso Senhor diz que se permanecermos nele, seremos vencedores também. Vamos então cumprir os nossos deveres, pedir a Deus as suas graças para não o ofendermos, ter uma vida piedosa, sem deixarmos de viver essa vida. Ou seja, é possível ser um bom cristão vivendo neste mundo. E Chesterton, né, esse grande autor cristão contemporâneo, diz que a vida católica é um parque de diversões cercado de muros. Ou seja, que nós teremos os nossos regalos na nossa vida, né? Na vida aqui na Terra, nossas alegrias neste mundo. Mas lembremos que temos limites. E os limites não são fardos, mas conselhos amorosos, né? Conselhos muito amorosos daquele que tanto nos ama e sempre nos amou. E uma coisa que devemos saber a respeito do purgatório é que as almas que estão lá são nossas companheiras, pois somos uma só igreja. E no momento em que elas alcançarem o céu, né, por meio de nossas orações, das nossas indulgências entregues a essas almas, né, as santas missas entregues em sufrágios por essas almas, serão nossas intercessoras no céu. Elas estarão lá intercedendo por nós. Assim, as almas do purgatório não podem fazer nada enquanto estão lá pagando as suas penas. Mas sabem quem estão as ajudando a aliviar os seus sofrimentos ou quem está ajudando a pagar as suas penas temporais, antecipando a sua chegada no céu. Então, o santo sacrifício da missa é a grande ação que nós podemos fazer por uma alma do purgatório. Ou seja, as almas do purgatório anseiam por santas missas, né? E no passado, em uma sociedade mais católica, com a morte de alguma pessoa, havia o quê? A missa de 7º dia, a missa de um mês e às vezes até de mês a mês. E tinha também a missa de aniversário de morte e do nascimento da pessoa. Então, por que se realizava tantas essas missas, né? Então, vivia-se fazendo missas pelas almas. Isso vem caindo completamente no esquecimento da sociedade. Infelizmente, é realizada somente a missa de 7º dia, e às vezes com muita dificuldade. Isso quando alguma família ainda pede. Com isso, aquelas almas ficam completamente esquecidas no purgatório. Então, temos que fazer o contrário. Quando alguém morre, a gente tem que procurar colocar nossas orações e as intenções pelos mortos, pelas almas do purgatório. O purgatório é colocado como um dogma, ou seja, foi muito estudado durante muito tempo e foi expresso no Segundo Concílio de Lyon, no Concílio de Florença e, como todos os dogmas da Igreja, reafirmado de forma definitiva no Concílio de Trento, né? Lá no Concílio de Trento parece que tudo tem um grande desfecho. E isso é preciso sempre dizer para não haver dúvidas. Todos os dogmas da Igreja sempre foram cridos desde os primeiros cristãos. Ou seja, é revelação de nosso Senhor para todos.
Agora, a diferença é a realidade do fato, que foi demonstrada por Cristo e a sua definição, né, que é feita através de longos estudos pelos teólogos e filósofos, em consonância com os ensinamentos da igreja, vai ser então afirmado pela autoridade da igreja em concílio. Outra situação que é relacionada à vida eterna é a questão do limbo. E o que é limbo? É um local onde estão as almas das crianças que morreram sem o batismo e que só possuíam o pecado original. É bom sabermos dessa realidade, pois muito se fala das crianças que morreram sem o batismo, e a igreja nos fala disso também. O limbo foi uma forma que a igreja encontrou para explicar na Idade Média, lá na Idade Média, o que aconteceria com essas almas. É bom entendermos essa situação, né? Essa situação do limbo, ele não é um dogma, né? Ou seja, não há ainda uma resposta teológica definitiva para essa questão. Contudo, nem por isso o catecismo ele foge dessa questão, né? O limbo nada mais é que um local, como se fosse a mansão dos mortos, onde todas as almas, né, do Antigo Testamento estavam antes da morte e ressurreição de Nosso Senhor. Ou seja, na Idade Média, a igreja denominou limbo esse local definitivo onde as almas das crianças que morrerem sem o batismo estariam, mas morreram somente com a marca do pecado original, a exemplo das crianças abortadas. Né? Essas almas estariam em um estado natural de felicidade, mas não tinham a visão beatífica de Deus. Mas lembrando, né, isso foi uma explicação que a igreja deu naquela época para a situação dessas almas. E é bom sabermos disso para não sermos confundidos ao escutar esse termo por alguém ou quando vai alguém falar e a gente não sabe do que se trata. O fato é que a igreja, naquela época, explicou que essas almas estariam em um local definitivo onde são felizes naturalmente, mas não contemplam a visão de Deus. Contudo, a posição atual do magistério da igreja, e colocada no catecismo atual, é que essa situação das crianças que morrem sem o batismo, elas devem ser confiadas à misericórdia de Deus. Ou seja, a igreja atualmente ensina que Deus não está limitado aos sacramentos e pode agir por caminhos misteriosos. Ou seja, né, Deus nos revelou o caminho da salvação, não que esse seja o único caminho. Né? Isso é importante. Então Deus nos ensinou o que é necessário para a nossa salvação. Então, quando falamos isso, imaginamos então que Deus pode salvar essas alminhas? Sim, pois nosso Senhor nos revelou o que é necessário para a nossa salvação e a gente vai repetir sempre isso, para ficar bem claro na nossa memória. Assim, entregar as almas dessas crianças à misericórdia de Deus e rezar por essas almas é dever de todo cristão católico. Esse é um tema bem delicado e a igreja se pronunciou mais recentemente em 2007, né? Muito recente esse pronunciamento da igreja, em uma comissão teológica internacional aprovada pelo Papa Bento XVI. Contudo, não é uma posição dogmática, mas é bom lembrarmos que desde o início, né, do cristianismo, as crianças são batizadas, exatamente porque a igreja vê a necessidade da salvação eterna pelo batismo. E é por isso que se batiza as crianças, né? Porque é necessário a salvação pelo batismo. Contudo, é bem verdade também que desde o início do cristianismo, as crianças que morriam sem o batismo, juntamente com todos os demais falecidos, eram lembrados nas intenções pelos mortos. Então, para ficar bem claro, né, nossa confiança está no Senhor. Guarde bem isso e coloque no seu coração. Nossa confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Assim, as almas das crianças estão confiadas ao Senhor, que é misericórdia. Então, como essas crianças não cometeram pecados deliberados, são almas colocadas diante do amor divino de nosso Senhor. Vamos agora falar de como termina o credo, né? Onde a última palavra é dita, amém. O que significa esse amém do fim do credo? Ele é diferente do amém da oração. Sabe por quê? O amém da oração significa assim seja, ou como eu estou
pedindo. É esse amém que a gente fala quando a gente termina uma oração, né? Que é exatamente a expressão da vontade divina. Ou que seja feita o que eu peço, né? Mas de acordo com a vontade de Deus. Agora, o amém do credo, o que ele significa? Significa que eu creio em todas essas coisas que foram reveladas mais perfeitamente do que se eu estivesse vendo elas pessoalmente. É exatamente a aderência racional às verdades reveladas. Ou seja, a fé tem que ter mais força que a visão própria daquilo que se eu estivesse vendo. Por exemplo, se alguém chega para mim e falasse assim: atrás daquela porta, né, que ali está, tem uma montanha de livros, né, uma pilha de livros. Ou seja, eu estou confiando na autoridade da pessoa que viu, né, e que está transmitindo aquela informação. Assim, é nosso Senhor, veio do céu, revelou todas essas coisas, confiou essa autoridade aos apóstolos, e essa transmissão de fé é feita pela sucessão apostólica através dos séculos até o fim dos tempos. E é isso que significa esse amém do credo. Olha para você ver que coisa interessante. Pegando o exemplo que demos, se algum de nós vai até lá e vê com seus próprios olhos, né, que os livros estão lá de fato, do que vale a informação da pessoa que falou para a gente? Não vale nada, porque a gente já constatou. Mas, se eu não estou vendo, e ele está me informando, e eu dou crédito, né? Crédito pleno para aquela pessoa que está falando, né? E acredito naquilo, mais do que se eu estivesse vendo aquela pilha de livros na minha frente, isso se chama fé. Então, eu estou dando fé àquela pessoa que está transmitindo aquela informação. Esse amém do final do credo é exatamente o nosso posicionamento no sentido de fé sobre todos os artigos do credo que vimos até agora. Então, o amém do credo quer dizer pessoalmente e individualmente que eu creio em tudo isso, mais que se eu estivesse vendo todas essas coisas sobrenaturais reveladas. Chegamos então ao fim do credo, né? Chegamos então ao fim da primeira parte do catecismo. E nosso próximo grande tema será a oração. Ou seja, confirmados nas verdades reveladas, somos chamados agora à prática da vida cristã. E nessa prática vamos assim terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.